Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 5 aí do Estatuto do Servidor de Campo dos Goytacazes, beleza? Galera, só lembrando que o nosso material completo tá aqui na descrição desse concurso, tá? De Campo dos Goytacazes. Você tem aí 50 questões de português, 50 questões de conhecimento de direito, 50 questões do Código de Trânsito Brasileiro, 50 questões da Lei Orgânica, 50 questões do Estatuto, 67 questões do Estatuto da Guarda Municipal, né? Então você tem aí 55 questões de informática, você tem um material completo com questões comentadas, né? Que o melhor treinamento que você vai fazer é fazendo questões, tá? Um concurseiro que não faz questões, na hora da prova fica todo perdido, beleza? Então a ideia aqui é você, né, treinar ali no campo de batalha, né? Você vai treinar ali fazendo questões que você vai se adaptar na hora da prova, né? Na hora da prova você vai se sentir muito mais seguro para fazer as questões, beleza? Todas as questões são baseadas na banca Consulplan, tá? Algumas a gente pegou de provas anteriores, outras a gente elaborou, né? Então assim, você vai ter um material aí direcionado para sua banca e direcionado para aquilo que você precisa estudar, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa o likezinho aqui para ajudar o titio, deixa também um comentário e se inscreve no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos continuar falando aqui do vencimento e da remuneração, que é um tema recorrente aí em prova. Provavelmente você vai ver isso na sua prova, tá? Só pra gente, antes da gente começar, pra gente te dizer que vencimento, né, e remuneração, qual é a diferença? Vencimento, ele está se tratando sempre do salário base, do salário fixo né, do servidor. Então você vai ter um vencimento e vai ter uma remuneração. A remuneração vai englobar tudo isso, né? A remuneração é uma forma de vencimento, só que ela engloba, além do seu salário, ela vai englobar ali vantagens, né, pecuniárias, pode ser hora extra, pode ser alguma vantagem de tempo de serviço, enfim. São só para você entender essa parte, para ficar melhor o entendimento. Vencimento está relacionado ao seu salário. Ah, quanto é que você recebe de vencimento? 1.500. Qual é a sua remuneração? 2.500, juntando tudo, né? Juntando insalubridade, um exemplo, né? Insalubridade, adicional noturno, tempo de serviço, hora extra, juntando tudo dá 2.500. Beleza? Então só para você entender qual é a diferença dos dois, para você fixar melhor o conteúdo. Beleza? Então aqui no artigo 36, vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, pecuniária tem a ver com dinheiro, né, pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Então, o seu salário, ele é fixado em lei, não inferior a um salário mínimo, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado, ou seja, sendo proibido, a sua vinculação para qualquer fim, ressalvado o dispositivo no artigo 37, item 13 da Constituição Federal. Beleza? Então, o vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, o pagamento em dinheiro que um servidor público recebe, né, pelo exercício do seu cargo. Então, esse valor ele é fixado por lei e não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, além disso, o artigo ele estabelece que devem haver reajustes periódicos ali no vencimento para preservar o poder aquisitivo do servidor. O que significa? Que o valor do vencimento, né, ele deve ser ajustado ao longo do tempo para acompanhar a inflação e outras mudanças econômicas, garantindo que o servidor possa ali manter seu padrão de vida. Então o artigo proíbe também a vinculação do vencimento para qualquer fim, exceto conforme o dispositivo no artigo 37, item 13 da Constituição Federal. O que isso significa? Né? Que o vencimento não pode ser usado como referência para determinar o valor de outros pagamentos ou benefícios, a menos que especificamente permitido pela Constituição. Por exemplo,
Suponha que um servidor, né, ele receba um vencimento mensal de 5.000. Esse valor ele é determinado por lei e não pode ser inferior ao salário mínimo, beleza? Se o custo de vida aumentar devido à inflação, o vencimento desse servidor deve ser ajustado para garantir que ele possa continuar a pagar suas despesas. Além disso, esse vencimento não pode ser usado como base para calcular outros benefícios ou pagamentos ao servidor, a menos que a Constituição permita explicitamente. Beleza? Então, aqui no artigo 37, remuneração é o vencimento, né, não deixa de ser um vencimento, do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias, ou seja, acrescido de vantagens em dinheiro, permanentes ou temporárias, estabelecidos em lei. Né? Então, o entendimento ele é muito simples. A remuneração é composta pelo vencimento do cargo efetivo, que é o pagamento base que um servidor recebe pelo exercício do seu cargo, acrescido de vantagens pecuniárias. Essas vantagens podem ser o quê? Permanentes ou temporárias e são estabelecidas por lei. Então, as vantagens pecuniárias podem incluir uma variedade de benefícios adicionais ali ao salário base, né, como gratificações adicionais por tempo de serviço, insalubridade, adicional noturno, enfim, prêmios por desempenho, entre outros. Então, esses benefícios podem ser permanentes, o que significa que são pagos regularmente ao longo do tempo, ou temporários, o que significa que são pagos apenas por um período específico ou sob certas condições, beleza? Então, um servidor, por exemplo, um servidor pode ter um vencimento base de 5.000 por mês. Sua remuneração total pode ser maior devido às vantagens pecuniárias, né? Então, ele pode receber uma gratificação de 500 por mês por desempenho excepcional no trabalho, que é uma vantagem pecuniária permanente. Um adicional, né, de R$ 1.000 por mês ali, um adicional de R$ 1.000 por um mês específico, porque ele trabalhou horas extras, né, uma vantagem pecuniária temporária, né? Portanto, a remuneração total desse servidor para aquele mês específico seria de quanto? R$ 6.500. Se ele ganha 5.000, recebe 500, né, de desempenho excepcional mais R$ 1.000 por um mês, a remuneração total para aquele mês seria de 6.500, beleza? Então, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido. Aí a banca vai fazer uma brincadeirinha aqui, né? Ela faz uma brincadeirinha aqui, acrescido de vantagens pecuniárias. Ela pode mudar essa palavra aqui, ela pode dizer que remuneração é vencimento, que vencimento é remuneração. Então, prestar atenção aqui nessas informações, tá? O vencimento dos cargos públicos é irredutível. Então, o seu salário base, ele é irredutível, ele não pode diminuir, né? Então, isso aqui é tranquilo. Aqui no parágrafo 2, né, é assegurada a isonomia. Sempre que você ouvir essa palavra, tem a ver com igualdade, né? Então, é assegurada a igualdade de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre funcionários dos poderes executivos e legislativos, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Beleza? Então, esse princípio de isonomia, ele ressalva, né, as vantagens, né, de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, né, aqui significa que cargos com atribuições iguais ou assemelhadas devem ter o mesmo vencimento, ou seja, devem ter o mesmo salário, independente de estarem ali no mesmo poder, executivo ou legislativo, ou entre diferentes poderes, né? Então, embora o vencimento base deva ser o mesmo para cargos com atribuições iguais ou assemelhadas, os servidores ainda podem receber vantagens adicionais que são específicas para o indivíduo ou relacionadas à natureza ou ao local de trabalho. Beleza? Para a gente entender melhor, vamos supor que tem dois servidores que têm cargos com atribuições iguais em diferentes departamentos do governo. Eles devem receber o mesmo vencimento, o mesmo salário, né? No entanto, se um desses servidores recebe uma gratificação por trabalhar em um local remoto,
que seria uma vantagem relativa ao local de trabalho, essa gratificação não afeta a isonomia, ou seja, não afeta a igualdade do vencimento base. Beleza? Então aqui ele está falando do salário base e não das gratificações, né? Ele não está falando dos valores adicionais, ele está se referindo sempre o vencimento. Quando ele fala vencimento, para a gente não esquecer, é sempre o salário base. Beleza? Então aqui no artigo 38, nenhum servidor municipal poderá perceber, ou seja, receber, né, mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos, ou seja, recebidos, como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Então aqui o entendimento é muito simples, né? Aqui ele vai estabelecer que nenhum servidor municipal pode receber mensalmente, a título de remuneração, uma quantia superior à soma dos valores percebidos, ou seja, recebidos como remuneração pelo prefeito. Então isso significa que existe um limite máximo de remuneração que um servidor municipal pode receber, né? Tem que ser igual ao valor total, não pode ser igual, né, ao valor total da remuneração do prefeito. Então, o limite máximo de remuneração que um servidor municipal pode receber é igual ao valor total da remuneração do prefeito. Desculpa, vamos explicar melhor isso daqui. Calma aí, segura, respira. A quantia não pode ser superior, tá, à soma dos valores percebidos como remuneração pelo prefeito. Então, o limite máximo de remuneração que ele pode receber é igual ao valor, igual pode, né? Igual ao valor total de remuneração pelo prefeito, recebida pelo prefeito. Então, a remuneração inclui o vencimento do cargo, o salário, né, efetivo, do cargo efetivo, e todas as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei, beleza? Então, por exemplo, se o prefeito recebe 20 mil por mês, é um valor hipotético aqui, tá, galera? Recebe 20 mil por mês como remuneração total, vai incluir vencimentos e todas as vantagens, tá? Então, nenhum servidor municipal pode receber mais do que 20 mil por mês como remuneração total. Então, isso vai ajudar o quê? A manter uma estrutura salarial equilibrada dentro do governo municipal, beleza? Então, show de bola. O funcionário perderá o quê? A remuneração dos dias em que faltar ao serviço, né? Então, se o servidor público não comparecer ao trabalho sem uma justificativa válida, ele não receberá pagamento por esses dias que ele faltar, beleza? Ele também perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superior a 60 minutos. Então, isso significa que se um servidor público chegar atrasado, sair mais cedo ou se ausentar durante o dia de trabalho por 60 minutos ou mais, ele perderá a parte proporcional de sua remuneração para aquele dia. Então, vamos dar um exemplo. Se um servidor público tem uma remuneração diária ali de R$200, um exemplo, tá? E chega atrasado em 1 hora, ele pode perder uma parte proporcional dessa remuneração diária. Então, se o dia de trabalho for de 8 horas, então cada hora vale R$25, beleza? Então, 200 dividido por 8 horas é R$25. Portanto, esse servidor público receberia R$175 naquele dia, né? Que são 200 menos R$25, beleza? Show de bola. O artigo 40, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, né, isso significa que a remuneração ou provento, que provento no caso aí é dos servidores aposentados, né, de um servidor público, ele não pode ser reduzido através de descontos, a menos que seja, né, exigido por lei ou ordem judicial. Então vamos supor, se um servidor público ele tem uma remuneração mensal de 5 mil, esse valor ele não pode ser reduzido através de descontos, a menos que haja uma lei, né, uma ordem judicial que exija tal desconto. Então isso poderia incluir coisas como impostos obrigatórios, contribuições para a Previdência Social ou pagamentos ordenados ali por um tribunal, né, como uma pensão alimentícia, por exemplo. Então, no entanto, qualquer desconto que não seja exigido por lei ou ordem judicial é o que? É proibido.
Beleza? Isso que quer dizer o artigo 40. Já o parágrafo único do artigo 40 diz: mediante autorização do funcionário, poderá ser efetuado desconto em sua folha de pagamento a favor de terceiros a critério da administração e com reposição de custos na forma de ser definida em regulamento, né? Então, aqui o estatuto ele permite que descontos sejam feitos na folha de pagamento de um servidor público em favor de terceiros. Agora, desde que, de que o servidor autorize esse desconto. No entanto, a realização desses descontos está a critério da administração e deve ser feita com reposição de custos. O que isso quer dizer? Isso significa que a administração tem a discricionariedade para decidir se um desconto proposto é apropriado e pode cobrar custos associados à realização do desconto. Então, a administração ela tem esse poder, de decidir se um desconto proposto é apropriado e pode cobrar custos associados à realização do desconto. Beleza? Então, a forma como esse desconto e a reposição de custos são realizados será definido em regulamento. Então, isso proporciona uma flexibilidade para a administração estabelecer procedimentos detalhados para a implementação desses descontos. Então, vamos dar um exemplo. Um servidor público ele pode autorizar um desconto em sua folha de pagamento para pagar ali a mensalidade de uma associação profissional, por exemplo. A administração vai decidir se esse desconto é apropriado e pode cobrar ao servidor quaisquer custos associados à realização do desconto. Então, o processo exato para fazer isso será definido em regulamento. Beleza? Show de bola. Então, aqui no artigo 41, as reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a quinta parte da remuneração ou provento em valores atualizados. Beleza? Então, aqui o estatuto ele estabelece as regras para as reposições e indenizações ao erário. Então, as reposições e indenizações ao erário são valores que um servidor público ele pode ser obrigado a pagar de volta ao governo municipal se ele receber pagamentos indevidos, ou causar algum dano ao patrimônio público. Então, de acordo com esse artigo, esses valores serão descontados em parcelas mensais da remuneração ou provento do servidor. No entanto, o valor dessas parcelas eles não podem exceder a quinta parte, ou seja, 20% da remuneração ou provento do servidor. Além disso, esses valores devem ser atualizados para refletir o valor atual do dinheiro. Então, vamos dar um exemplo, para o entendimento ficar mais fácil. Lembrando que se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o like, aperta o dedo no like, deixa o likezinho para ajudar aqui o nosso trabalho. Deixa um comentário aqui embaixo, pode ser da cidade de onde você está falando, pode ser um elogio, pode ser uma crítica. Abra seu coração e deixe lá o seu comentário, beleza? E também se inscreve no canal para você receber sempre as notificações. E assim o YouTube, coloca lá, clica no sininho lá, coloca todas as notificações para você receber todas as atualizações do nosso canal, beleza? Então, por exemplo, se um servidor ele tem uma remuneração mensal de 5.000 e é determinado que ele deve 10.000 ao erário. Esse valor ele será descontado de sua remuneração em parcelas mensais. No entanto, o valor de cada parcela não pode exceder R$1.000, que é a quinta parte de sua remuneração mensal. 20% de 5.000 é R$1.000. É isso mesmo. 25, um quinto, um quinto da parcela corresponde a R$1.000. Beleza. Portanto, levaria pelo menos aí 10 meses para o servidor pagar o valor total devido. Beleza? Então, aqui no parágrafo único, independente do parcelamento a que alude este artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá ser objeto de processo disciplinar para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Então, aqui,
Ele está falando aqui que o estatuto ele estabelece que, independente do parcelamento de reposições e indenizações, né, o cara está devendo lá, né, de repente ele fez alguma coisa que ele, né, que ele está devendo uma quantia lá, né? O recebimento dessas quantias indevidas pode ser objeto de processo disciplinar. O que significa? Mesmo se um servidor público estiver pagando de volta as quantias indevidas através de parcelas mensais, ele ainda pode ser sujeito a um processo disciplinar para apurar responsabilidades e aplicar as penalidades cabíveis. Então vamos supor, se um servidor público ele recebeu lá 10 mil indevidamente e está pagando esse valor de volta em parcelas mensais, ele ainda pode, né, estar sujeito ali, pode ser sujeito a um processo disciplinar. Esse processo pode investigar como e por que o servidor recebeu esse dinheiro indevidamente e pode resultar em penalidades adicionais, como uma repreensão formal, uma suspensão ou até mesmo uma demissão, dependendo da gravidade da infração. Beleza? Artigo 42, o funcionário em débito com o erário que foi exonerado, demitido ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Então, o entendimento também aqui é muito simples, né? Aqui ele estabelece que um servidor público que esteja em débito com o erário, né, e que seja exonerado, demitido ou tenha sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo ali de 60 dias para quitar seu débito. Então isso significa que se um servidor público ele deve dinheiro ao governo municipal, que é o erário, né? O erário é o governo municipal aqui nesse caso, e deixa seu cargo por qualquer motivo, seja por exoneração, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ele deve pagar o valor total devido dentro do prazo de 60 dias após deixar o cargo. Então, por exemplo, se um servidor ele deve 10 mil ao erário, ao governo municipal, ele é exonerado do seu cargo. A partir daí ele tem 60 dias para pagar esse valor ao governo municipal. Se ele não pagar dentro do prazo, podem ser tomadas ali medidas adicionais para recuperar o dinheiro devido. Beleza? Aqui no parágrafo único, né, ele diz o seguinte, ó, a não quitação desse débito aqui que ele está se referindo, né, no prazo previsto neste artigo implicará em sua inscrição em dívida ativa. Então, o servidor público não pagar lá o valor devido ao erário, né, dentro do prazo de 60 dias após deixar seu cargo, essa dívida será inscrita como dívida ativa. Então, a dívida ativa é uma dívida que um indivíduo ou entidade tem com o governo. E sua inscrição permite que o governo tome medidas legais para recuperar o valor devido, né? Então, por exemplo, se um servidor público ele deve 10 mil ao erário e é exonerado do seu cargo, ele tem 60 dias para pagar esse valor. Se ele não pagar dentro do prazo, a dívida de 10 mil será inscrita como dívida ativa. Então, o governo municipal pode tomar medidas legais para recuperar esse dinheiro. Beleza? Então, aqui no artigo 43, o vencimento, remuneração e provento não serão objeto de arresto, de sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Então aqui é muito simples. Aqui ele vai estabelecer que o vencimento é a remuneração e o provento de um servidor, né, não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Então esses valores que representam o pagamento que um servidor público recebe pelo seu trabalho não podem ser apreendidos ou retidos para pagamento de dívidas ou obrigações legais, né? No entanto, há uma exceção para os casos de prestação de alimentos resultantes ali de decisão judicial. Então, a prestação de alimentos geralmente se refere a pagamentos ordenados por um tribunal para sustento, né, como pensão alimentícia, por exemplo. Então, nesses casos, uma parte do vencimento, remuneração ou provento do servidor pode ser retida, né, e usada para fazer esses pagamentos. Então, por exemplo, o servidor público tem uma remuneração lá de 5 mil e deve pensão alimentícia como resultado de uma decisão judicial. Uma parte dessa remuneração pode ser retida, né, pode ser retirada e usada para pagar a pensão alimentícia. No entanto, fora dessa exceção, a remuneração do servidor não pode ser apreendida ou retida para pagamento de outras dívidas ou obrigações
legais. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico muito grato aqui pelo carinho que vocês me dão aqui nos comentários, tá? Eu fico muito feliz. A gente fica muito feliz aqui, beleza? Muito obrigado. Realmente a gente fica bem empolgado, né, quando vocês dão esse comentário. Pode ser negativo, pode ser positivo, que até o comentário negativo é um comentário construtivo, né, que a gente vai verificar algum erro, vai verificar alguma informação, tá? Então, queria agradecer a todos pelo carinho. A gente vai continuar dando essas aulas, tá, para vocês, para que vocês entendam o estatuto, para que vocês entendam também a lei orgânica. A gente ainda vai dar aula também do Estatuto da Guarda Municipal, tá, galera? Então, espera que a gente vai colocar essas aulas aí para vocês, tá? Do Estatuto da Guarda Municipal de Campo dos Goitacazes. Então, espera que a gente também vai colocar essa aula aí para você ficar bem treinado na hora da prova, na parte de legislação, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!